Meus amigos, aqui mais uma aula prática aqui, no caso, né? Eu vou falando aqui, vou esquematizando, tá? Tudo que eu vou fazendo aqui, eu vou fazendo na vida real. Deixa eu fechar aqui. Eu- Vamos lá. Então tô no diretório Google aqui, eu vou criar um programa para vocês, né? A história aqui é uma, né? Qual é a ideia aqui, né? Primeiro, né? Golang parece muito, a linguagem Golang é compilada e é, no caso aí, copyleft, do código aberto. E ela também faz exe, no caso, né? Então, quando eu clico aqui, ó, arquivos executáveis, eu dou clique com o botão direito, File New, né? E aí eu vou criar um arquivo qualquer, né? Programa, tá? Ponto Go. Na minha área de aqui, eu vou começar a brincar com ele. Primeira coisa que a gente faz no Go é importar. É o package principal, né? Main, sou o pacote principal. Eu importo o que vem. Vou importar as funções que eu vou trabalhar. Então, tradicional é FMT, tá? Formate, tá? E aí eu tenho uma função principal, né? Já vou explicar com calma, que na verdade ela faz o adorno entre todo o meu programa. Então, pacote eu falo que diretório estou, né? Estou no diretório principal, estou no módulo principal, importo o pacote FMT, e a partir daí eu tenho aquela regra básica, o algoritmo, né? Então, programa, ponto, algoritmo, ponto, no caso aí, qualquer coisa, né? Vou botar aqui MD. Qual é a regra básica do algoritmo, né? Ele tem uma sequência de ações, né? Então, programação é uma sequência básica de ações. Eu faço um comando para depois fazer um outro, uma cadeia, né, de sequência de comandos que você vai dando um abaixo do outro para ele fazer em torno de um objetivo comum. Eu quero escanear todo o meu computador, verificar se tem algum vírus. Eu quero fazer um programa para fazer um somatório. Quero fazer um programa, enfim, para N áreas que eu quiser fazer, gravar os dados no banco de dados. A função do programa é essa. O algoritmo, ele fala um meio que português, Portugal, né? É uma linguagem portugada, é portuguesado no caso aí. No caso, então você vai ter algumas coisas assim, tudo palavras de português. A história e a ideia do algoritmo é não ter regra. É você ter uma sequência de ações, simular. Então você tem o quê? Né? No programa eu tenho entrada, toda vez, o princípio da informática é essa, processamento e saída. Entrada, processamento e saída, ok? São os passos básicos de uma linguagem de programação qualquer. Dentro desse princípio básico, quando eu faço um algoritmo, eu tenho a primeira regra básica, esse é o algoritmo, não tem? Se está em inglês, se está em português, se tem chave, não tem essa regra, tá? Aí eu estou aqui na segunda regra agora. Início, na minha programação, declare as variáveis. Caia nessa regra e decore essa regra. Declare as variáveis. Processe, leia, declare, desculpe, leia as variáveis. Processe, processar é calcular, enfim, né? Leia, processe, escreva, escreva as variáveis, enfim. Então, o que é algoritmo, Belém? É uma sequência de passos, de regras,
ou de passos lógicos, que eu vou definir mais ou menos como o meu programa vai ser. E daí eu passo para a linguagem de programação, eu converto e realmente eu vou codar depois. Então a primeira ideia é como que eu vou seguir uma sequência de passos lógicos para chegar a expor o que que realmente está na minha cabeça. Então, eu vou fazer um algoritmo para isso. Então, o que eu estou pensando, eu vou fazer o meu planejamento em algoritmos, em sequência de passos, como o computador vai agir, né? Ele vai primeiro fazer uma entrada, né? Depois ele faz o processamento. Tem hora que ele pergunta, né? Essa pergunta é importante, se, né? Então, só para você saber. Então, quando eu faço isso, eu tenho aqui esse é o algoritmo básico, onde eu tenho lá início, declare, número um, número 2, número 3. Estou declarando as variáveis, né? Nisso, declare as variáveis, número um, número 2, número 3, ó. Seguindo a regra, tá? E declara a soma também. Leia, aí eu vou ler, que é a entrada, a pessoa vai digitar. Então, vai definir os valores de entrada. Início, declare, eu tenho que declarar para o computador identificar. Ler, entrada. Então, eu vou digitar o valor do número um, né? Logo, vou digitar o valor do número 2. Logo, também vou digitar o valor do número 3. Que bacana. Então, leia o número um, leia o número 2, leia o número 3. Isso significa que eu estou digitando, né? Eu posso botar um ao lado do outro. O que que vem depois disso, né? Início, declare, leia, né? Então, geralmente, quando eu declaro, eu boto lá a soma, recebe, né? Geralmente era assim que fazia no passado, mas não é obrigatório ter essa regra. Soma recebe zero, porque eu não vou ler. Tudo que eu vou calcular, eu boto o valor zero. E aí tem o processamento agora. Então, soma, recebe o cálculo. Como é que é o cálculo, Enem? Número um mais número 2, mais número 3. Isso é o algoritmo, tá? Sequência de passos lógicos que eu estou seguindo. Dentro disso aqui, início, declare, leia, processe, escreva, enfim. Início, declare as variáveis. O soma eu não vou ler porque eu vou calcular. Leia, processe, estou calculando. Escreva, né? Então, vou escrever, escreva a soma, enfim, e acabou. Aqui. O meu algoritmo está finalizado. Então, ele começa daqui e termina aqui. Qual é a ideia dele? Eu vou digitar três valores. Eu irei digitar três valores e calcular a soma aqui, nesse momento, onde está inicializado zero, aqui eu estou calculando ela, recebendo o valor que eu digitei aqui, mais o que eu digitei aqui, mais o que eu digitei aqui, vou imprimir. Então, eu vou calcular a soma e eu irei, no caso aqui, imprimir a soma. Bom, isso em algoritmo, é isso? Jogando para o Golan, vou jogar na regra dele. Então, início, eu vou declarar agora. Eu tenho então o número um, var. Aí aqui no Golan é um varzinho, var número um, número 2, número 3. No Golan, né, eu não preciso ficar declarando variável que eu não vou usar. Na hora que eu precisar usar, eu coloco ela. Ele vai identificar. Então, eu declarei número um, número 2, número 3, falei que são variáveis do tipo inteiro, parece com C, né? Onde eu falei, olha, imprime para mim FMT, ponto, né? Aí eu vou pedir para imprimir para a pessoa digitar. Então tem que formar um print. Entre com o número um, né? Entre com o número. Isso que a pessoa vai ler. Digite o número um. Eu venho aqui, ó, FMT, ponto. Scan é comercial, para pegar o endereço de memória. Tá? É comercial. Número um. E aí eu vou imprimir e vou ler então, ó, início, que está aqui, defino o pacote main, importando para poder trabalhar. Isso na função principal. Declarei as variáveis. Início, declare, leia. Já li uma.
Falta ler mais duas, né? Então a mesma coisa eu vou fazer o quê? Onde era o leia, é isso aqui, tá vendo? Onde eu vou agora mandar digitar quem? O número 2. E onde também eu vou pedir para digitar, ler, né? Estou imprimindo para digitar depois. Isso em Go, tá? Estamos fazendo em Go. Aí, o que que acontece aqui? Agora eu vou fazer o cálculo. Não precisei declarar nem inicializar no algoritmo, né? Mas aqui eu posso declarar direto e fazer ele receber. Soma, recebe. Número um mais número 2 recebe dois pontos igual. Ou seja, recebe o valor, né? Número um mais número 2 mais número 3. Então, soma recebe o somatório dos números que eu digitei. Número um, número 2 e número 3. E aí, logo, eu inicio, declaro, leia, processe, início, declaro, leia, processe. Falta o que agora? Escrever. Escreva. Aí tu bota fmt.print. Quiser imprimir linha, pode botar printf, print, ou printf, aí tu imprime linha, e aí tu bota lá. A soma, né? Soma foi dois pontos. Aí tu fala aqui, ó. Abrindo porcentagem de. O número que eu quero que saia aqui. Depois da soma. A soma foi. A soma é. Então, uma variável soma, onde vai ser impressa aqui, ó. Escrever isso. É o fprint, fprintf, né? Então eu saio daqui desse módulo. No caso, posso ir lá para o terminal para ficar até mais bonito. Aqui eu estou indo lá para o terminal. CMD. Onde está o meu programa CD Desenvolvimento. CDGO. Eu estou no mesmo lugar que eu escrevi meu programa, tá? Se tu quiser ver, ó, é type programa, o cat programa, a cat no caso aí do Linux, né? E aí eu tô, no caso, eu quero rodar ele, tá? Como é que eu faço para rodar, Belém? Eu simplesmente boto Go, aí eu vou compilar o cara, primeiro build e o nome do programa. Qual é o nome do programa que eu vou colocar ali, né? O nome do meu programa é programa. Criatividade maravilhosa, né? Gobuild.programa.go. Ele está compilando. Então, o Golang é uma linguagem de programação compilada. E quando eu boto Go Run, ela passa também, nesse caso, a ser interpretada. JavaScript é interpretado. Quando eu compilo alguma meu código, assim como no Java, no C Sharp, são linguagens de programações. C Sharp, Java e Golang são linguagens de programação compilada. Eu passo comando, no caso, build, para compilar todos os códigos e transformar no executável para mim. Onde, quando eu vou olhar lá, a extensão é zero. O programa virou exe. O que que vai acontecer? Quando eu executar o programa por esse exe, meu antivírus vai ficar reclamando. Isso é só no meu antivírus reclamando, tá? Aqui não está em estado natural, não. Eu vou só digitar os valores para cair naquela tela lá. Aqui sim, aí eu vou digitar 40. Faltou ele dar um, dois pontos, né? 20, mas já está executando. 40, 20, 10. 40 mais 20 mais 10, 70. Para o programa ficar melhor, claro, faltou o quê? Botar aqui uns dois pontos, né? Um espaço, só isso. Quer dizer, toque aí do visual, só isso. E aí eu volto lá na minha tela, faço a mesma coisa. Go, build, eu apago lá o programa.exe e do Go programa ponto, no caso aí, go build programa, go build programa ponto go. Estou compilando meu programa e agora eu vou executar esse resultado da minha compilação. Programa
Estou digitando lá os valores, 4, 5, 2. Agora, estava lá no antivírus, no caso. Agora estou digitando os valores, 5, 10, 15, com 5, 20. Soma foi 20, resultado final certo. Isso é um exemplo de uma linguagem de programação compilada e uma linguagem também do copyleft. Copyright tem que pagar os direitos autorais quando ela é fechada. No caso, o Golang é uma linguagem do tipo copyleft, tá? Obrigado mais uma vez, tenha um bom dia e aqui quem fala é Edson Belém.